Boa noite, irmãos, graça e paz, amém, aleluia. Você que não ofertou, tem a oportunidade de ofertar, fique à vontade. Temos os gasofiláceos aqui na frente, lá atrás, temos maquininha também, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, aleluia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, aleluia. Quantos acharam? Amém? Toma cuidado para não fazeres as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto como eles. Caso contrário, não tereis vosso Pai que está nos céus. Quando, portanto, deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou de nós estarmos aqui. Que o Senhor venha abençoando cada irmão que aqui está, aqueles que estão nos assistindo, que a cidade de Carambeí seja tomada pela sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós paramos toda a corrupção, toda a imoralidade, toda a prostituição, Pai, toda a divisão entre famílias, nós paramos agora no nome do Senhor Jesus. Que a tua glória se manifeste, o teu poder se manifeste sobre essa cidade, que eles vejam o Senhor, que o Senhor venha visitando esses lares, visitando essas casas, e se revela a estas pessoas dessa cidade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento, você que pode. Glória a Deus. Queria compartilhar uma palavra com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Esse Evangelho de Mateus, capítulo 6, é a continuidade do Sermão do Monte de Jesus. Jesus, ele começa no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 é conhecido como o Sermão do Monte. Nós conhecemos como Sermão do Monte. E Jesus, ele aprofunda cada vez mais os seus ensinos. E agora ele vai falar nesse capítulo, ele vai falar sobre a maneira correta de se dar esmola, a maneira correta de orar,
a maneira correta de jejuar. Ele vai dar um alerta também sobre o dinheiro e sobre as preocupações com as coisas dessa vida. É o que vai falar resumidamente nesse capítulo 6. E eu queria parar para observar com vocês algumas partes desse capítulo que me chama muito a atenção. A primeira delas é quando Jesus ele fala para que quando nós der esmolas, nós não venhamos fazer isso com a intenção de se aparecer para alguém. Então esse é a orientação de Jesus nessa primeira parte desse capítulo. Quando nós for fazer isso, que nós não venhamos fazer com a intenção que as pessoas vejam para se aparecer. E essa palavra esmola, no original, no hebraico, ela é tzedaká. O que é a palavra tzedaká? A palavra tzedaká, ela tem o sentido de caridade, ela tem o sentido de misericórdia, exercer a misericórdia. É pegar o nosso próximo, uma pessoa, e estender a mão e colocar no mesmo nível que nós vivemos. Isto é a palavra esmola que Jesus está falando aqui nesse capítulo. É tzedaká, é nós pegar uma pessoa, estender a mão, levantar e colocar no mesmo nível que nós. E aqui eu quero gastar alguns minutos para falar sobre isso. Como que se exerce isso? Se eu tenho uma comida, né, boa, então quando eu estendo a mão e eu ajudo o próximo, quando eu quero fazer caridade, a mesma comida que eu como, eu preciso dar para esta pessoa, para o meu próximo. Quando, por exemplo, eu tenho uma roupa boa e eu quero fazer justiça, eu quero fazer o tzedaká, então eu pego e eu dou também a mesma roupa que eu uso, da mesma qualidade, eu entrego para esse irmão. Isso é igualdade, é nivelar, é trazer no mesmo nível que nós vivemos. Isso é a palavra tzedaká, isso é a palavra esmola. E quando nós fazemos isso, nós não devemos fazer para que as pessoas vejam essas coisas. Isso que Jesus está falando. Não, mas alguém pode pensar assim, mas graças a Deus que eu nunca postei nada nas redes sociais do que eu estou fazendo. Eu nunca fiz isso. Tirar foto para mostrar o que eu estou fazendo. Tá, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando não só disso, eu estou falando também da intenção no coração. Entende? Da intenção no coração. Eu vou fazer isso, eu vou abençoar, ou seja, eu vou estender a mão, trazer no mesmo nível, vou exercer o tzedaká, mas com uma intenção no coração de que as pessoas vejam e digam, você é uma bênção, glória a Deus pela tua vida, e aquilo lá satisfazer o nosso ego aqui dentro. Então a nossa intenção no coração, se nós temos essa intenção quando praticamos isso, nós já recebemos a nossa recompensa, Jesus fala. Jesus fala isso porque nós recebemos a recompensa dos homens. Então não tem como Deus nos recompensar por isso, porque a intenção do nosso coração já foi uma intenção de receber, então nós já recebemos dos homens. E aqui tem a primeira pergunta que eu queria deixar. O que vale mais? Receber a recompensa dos homens ou receber a recompensa de Deus? O que vale mais? Agora não dá para ver você falar. Você vai ter que falar bem alto por causa da máscara. O que vale mais? A recompensa. Não que nós negligenciemos a recompensa dos homens. Não, faz parte. Mas tem que ter uma intenção correta. Não é? A recompensa de Deus, ela é uma recompensa muito maravilhosa, que é só Ele que vê. Eu não preciso fazer as coisas para se aparecer. E Jesus ele usa essa mesma estrutura de pensamento quando ele vai falar da oração. Quem sabe o que é a palavra filactérios ou a palavra talit? Quem ouviu falar nessa palavra? Talit. Franjas.
Quem ouviu falar nessa palavra franjas? Franjas. Franjas. Franjas que nós usamos aquele manto que vocês receberam no sacerdócio. O talit, né? Talit. Então essas franjas, na nossa Bíblia, ela está traduzida como orla ou borla. Se você pegar a passagem da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus toca na orla, na borla, na borda, né? Na borda do manto de Jesus, ela está tocando nas franjas, nessas franjas, que quer dizer tzitzit, é o nome correto. E essas franjas que esta mulher tocou, tem um simbolismo sobre isso. Os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés. E cada nó que é dado nessas franjas, no tzitzit, cada tribo se destacava pelo tipo de nó que tinha. Então você sabia que a pessoa era, por exemplo, da tribo de Sacar, pelo nó que ela usava naquela franja. Você sabia que ela era da tribo de Judá pelo nó que usava naquela franja. Então esta mulher, quando ela toca em Jesus, ela sabia quem Jesus era. Sabia que Jesus ele vinha de uma linhagem real, tribo de Judá. E quando ela toca na franja, no tzitzit, sai virtude de Jesus. E aquela mulher é curada do fluxo de sangue. Mas voltando aqui, para a oração. A oração, Jesus está falando essa mesma estrutura de pensamento, de que não sejam palavras vãs, palavras repetidas, e que também não seja para se aparecer. É isso que Jesus está falando, como algumas pessoas que aparecem nas praças, que aparecem tanto orando e jejuando para que os outros vejam, né? Quantos já ouviram falar assim? Essa madrugada eu estava orando. Por esta madrugada eu estava orando. Glória a Deus. Mas glória a Deus se a intenção do coração não for uma intenção ruim, de querer falar que ora pela madrugada. Porque se a intenção no coração é de falar, para que as pessoas saibam que está orando pela madrugada, então já recebeu a recompensa. Está fazendo a mesma coisa que esses homens faziam nas praças. Então eu não falo nada, pastor, não, tem que examinar a intenção do nosso coração. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para que as pessoas vejam que eu sou um orador, que eu sou uma pessoa que oro pela madrugada? Ou eu estou falando somente por uma informação que, enfim, não tem uma intenção má no meu coração? Porque se nós fazemos isso dessa forma, nós também já estamos recebendo a nossa recompensa. Amém? Glória a Deus. Porque no reino de Deus, irmãos, nós não vamos ser julgados por aquilo, não só por aquilo que nós somos pegos no ato, desobedecendo as leis. No reino de Deus nós somos pegos no ato, ou seja, nós vamos ser julgados pelas intenções que passam no nosso coração. Consegue entender? Pelas intenções. Por exemplo, hoje, vamos falar um pouco adultério. Quando que se dá um adultério? Quando há o ato, né? Quando a esposa ou o esposo resolve ter um relacionamento extraconjugal e se pega no flagrante, ou alguém conta, ou enfim, ato, adultério. Se relacionou com uma outra pessoa fora do casamento, adultério. Mas pela lei e pelo reino de Deus não é assim. Pelo reino de Deus é pela intenção no coração. Como assim, pastor? Pela intenção.
Se eu sou uma pessoa casada e eu olho para uma mulher que está passando na rua e naquele momento eu desejei aquela mulher no meu coração, no lugar da minha esposa, Jesus fala que eu já adulterei. Consegue entender? Pela intenção do meu coração, eu já acabei cometendo o adultério. Isso é viver o reino de Deus. Somos livres. Somos livres. Mas essa liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade que é onde nós temos que amadurecer com ela, saber caminhar nessa liberdade. Porque a liberdade para imaturos, ela é algo que pode trazer condenação. Então, liberdade é para nós andarmos em imaturidade. Consegue entender? Amém? Quer ver algo? Por exemplo, eu tenho o meu carro e meu carro está com problema mecânico. E eu sei que está com problema mecânico. E eu passo para frente, sem avisar quem comprou o carro. O que eu estou fazendo com essa intenção? Eu estou enganando. Eu estou mentindo. Não, mas o carro... Pois é, enganei, eu menti. Intenção do coração. Querer se livrar do problema. Passando para que o outro assuma o problema. E assim nós podemos citar vários exemplos que nós olhamos e vemos hoje como normal. Mas não é normal. Não é. É errado. Isso está fora daquilo que Deus planejou. E nós queremos que o Senhor ele traga justiça. Venha com o seu reino. Mas se já pensou, irmãos, se nós pedimos para que o Senhor venha com o seu reino, venha com a justiça, e da maneira com que nós andamos, e intenções erradas no nosso coração, nós somos destruídos. Então por isso que nós precisamos cada dia mais amadurecer, se desenvolver no Senhor, examinar as intenções do meu coração. Por que eu coloquei essa roupa hoje? Qual é a intenção de eu usar essa roupa? É porque eu me sinto bem? Ou é porque eu quero que alguém veja e me diga que eu estou bonita ou eu estou bem? Tudo isso tem que examinar as intenções do nosso coração. Todos os nossos atos que nós praticamos. Então aqui, voltando na parte da oração, Jesus ele fala que quando orar, para que nós não venhamos ser como os hipócritas, que adoram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu preciso que alguém me veja. Eu preciso que alguém esteja olhando para mim. Alguém que fale alguma coisa para mim. Voltando aqui. Depois Jesus ele dá um exemplo da oração. Essa oração de Jesus é uma oração mais completa que existe. A oração do Pai Nosso. É uma estrutura de oração que, se você pegar essa estrutura de oração, você consegue fazer as tuas orações baseando-se nessa estrutura. Veja que Jesus ele não começa primeiramente pedindo para a sua necessidade. Perceba. Jesus ele não começa pedindo pela sua necessidade. E agora eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Como que você começa a tua oração? Você começa primeiramente pedindo pela sua necessidade? Você começa agradecendo?
Mas olha o que Jesus, como ele começa a oração dele. Ele começa assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O começo da oração de Jesus é santificando o Pai, exaltando o Pai, glorificando o Pai. Ele não começa pedindo pela necessidade dele. Ele não começa intercedendo pelas pessoas. Não. A primeira parte da oração de Jesus, ele começa santificando o Pai. Essa é a primeira parte da oração. E aqui você pode tirar um ensino para você. Quando você começar as tuas orações, se você ora começando intercedendo, se você ora começando a pedir pelas suas necessidades, aqui agora você tem uma estrutura de oração correta. Começa santificando o nome do Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Tu és maravilhoso. Depois você começa a adorá-lo. Tu és maravilhoso. Obrigado pela vida, tua beleza, tua santidade. Porque quando nós estivermos com Ele, isso vai ser as nossas palavras. Santificado, glorificado, exaltado, majestade, eterno, maravilhoso. Essas vai ser as nossas palavras. Então nós temos que começar a se acostumar na nossa oração dessa forma. Começar exaltando o nome, a santidade de Deus. Mas eu não vejo, mas você não precisa ver. Porque Deus você não vê, Deus você degusta. Você experimenta. Amém? Você experimenta todos os dias. Que gostoso. Nossa, hoje foi benção. E cada vez mais que você vai degustando e você vai experimentando Deus, você vai cada dia mais ficando viciado nele. Amém? Segunda parte da oração de Jesus, ele começa se preocupando com aquilo que está no coração do Pai. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A segunda parte da oração de Jesus, ele se preocupa com aquilo que está no coração do Pai. Pai, qual é a missão? Qual é o propósito? O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor planejou para hoje no meu trabalho? O que o Senhor quer que eu faça? O que está no seu coração? Deixa eu acessar esse lugar para mim entender o que está no seu coração. Eu quero entender qual é o propósito, qual é a missão para hoje. O que eu preciso fazer? O que tu queres? Jesus, ele conhecia a intenção do coração do Pai, o que estava no coração. E ele diz: venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Segunda parte da oração de Jesus. E na terceira parte da oração de Jesus, que ele pede: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Somente na terceira parte da oração de Jesus que ele pede pela necessidade. Então primeiro você começa santificando o nome do Pai, exaltando o nome dele, glorificando o nome dele. Segundo, você começa a buscar, a entender o que está no coração dele para que você exerça aqui. Terceiro, aí sim você vai pedir pela sua necessidade. Amém? Aí na sua necessidade você pode pedir pelo pão de cada dia, você pode pedir pelo teu trabalho, você pode pedir pela sua família, você pode interceder pela sua família, interceder pelas pessoas, porque é algo que você quer que aconteça. Amém? Na quarta parte da oração de Jesus, só quero gastar um tempo aqui, depois a gente vai passar para frente. Na quarta parte da oração de Jesus, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
Quarta parte da oração. Eu preciso perdoar para mim alcançar o perdão. Interessante. Quantos querem ser perdoados? Então você precisa perdoar. Eu só acesso o perdão quando eu perdoo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, automaticamente, quando eu faço essa oração, quer dizer que eu perdoo as pessoas, aqueles que me ofenderam, que tive uma desavença. Mas na realidade, pense hoje, na realidade, você perdoa mesmo? Perdoa? Porque assim, enquanto nós não perdoamos, a nossa oração ela fica retida. É uma das partes das Escrituras que fala que as nossas orações ficam retidas quando nós não perdoamos. É como se o próprio Senhor ele viesse para atender a oração, mas não tem como. Porque existe uma coisa que está incoerente com a sua palavra. Eu não posso atender essa oração. Por quê? Porque você não perdoou o seu irmão. E isso vai contra o meu princípio, isso vai contra a minha palavra. Não tem como eu te perdoar. Amém? É uma oração incoerente. Você pode orar, mas a tua oração não vai passar daqui. Ela vai ficar só aqui. E o Senhor olhando para nós, seu cabeção. Cara, vai lá, pede perdão, se humilha. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você que você nunca vai esquecer. Quem foi que pecou no Éden? Foi Deus ou foi Adão e Eva? Hã? Que é isso, pastor? Misericórdia, Deus não peca. Tá. Mas nesse caso, vamos usar esse raciocínio. Nesse caso, quem que era ofendido? Deus. Deus não se ofende, claro. Mas só quero fazer você entender algo. E de quem que partiu o perdão? Foi de Deus ou foi de Eva e Adão? Foi de Deus. Então nem sempre o ofensor que tem que te pedir perdão. Mas você, como ofendido, você tem que ir até e falar assim, me perdoa. Porque eu estou com um peso no meu coração, eu não consigo olhar para a sua cara. Você me fez algo para mim, você fez algo para mim que machucou aqui dentro. E eu quero te liberar, eu quero pedir perdão para você. Eu quero te liberar você. E às vezes a pessoa nem sabe que fez aquilo. Nossa, eu nem sabia. Me perdoe também. Que eu fiz sem pensar isso. Então você quer que as tuas orações seja atendida? Então perdoe. Perdoe. Para você receber o direito de ser perdoado. Amém? Continuando. Essa palavra. Ele fala de jejum também. Além disso, quando jejuardes. Não, deixa eu terminar aqui. A oração ainda, não terminei. E para fechar. A oração de Jesus, primeiro, santificando o nome do Pai. Segundo, se preocupando com o que está no coração do Pai. Terceiro, pela necessidade. Quarto, perdoando. Quinto, orando para que Deus guarde da tentação. O que é a tentação? É aquilo que me tira fora do foco, é aquilo que me tira fora da missão, é aquilo que me tira fora daquilo que Ele planejou para mim naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então eu oro para que Deus me guarde desta tentação. Essa é a minha oração. Senhor, guarda-me da tentação. Livra-nos da tentação. Sabe o que é a palavra tentação? A palavra tentação, ela foi desenvolvida, segundo um comentário que eu estava vendo, foi desenvolvida pelos ferreiros. Então o ferreiro, quando ele vai fazer no processo do ferro, ele quer dar forma do ferro para uma espada, para uma faca, ele passa por
pelo fogo, o ferro passa pelo fogo, e esse processo que o ferro passa chama-se tentação. Então a tentação é aonde o ferro passa para receber o molde de uma espada, de uma faca, de um martelo. Por isso a palavra tentação. E o que acontecia nessa época? O ferreiro ele tinha que assinar o seu nome na espada. Por quê? Porque se aquele soldado morresse na guerra e a espada fosse quebrada, eles vinham e matavam o ferreiro, porque o ferreiro foi responsável pela espada. Jesus ele fala para guardar da tentação. Sabe o que é a tentação na minha vida e na sua vida? Sabe? É um processo para nós ser moldado. Amém? Para que nós venhamos receber a assinatura dele aqui dentro. Filho de Deus. Amém? Então isso é a palavra tentação. Então eu vou ser tentado, vai acontecer. Mas tem uma coisa, se eu sou tentado em uma coisa, em uma área da minha vida, todo dia, eu já confessei aquilo, eu já me arrependi daquilo, eu já contei isso para minha esposa, eu já contei isso para meus filhos, eu já contei isso para os meus líderes, e eu sou tentado sempre naquilo. Então corre atrás. Corre porque deve ter alguma raiz mais profunda que precisa cavar mais um pouco para arrancar algumas coisas para ser liberto disso. Amém? Eu vejo Jesus sendo tentado uma vez só, no deserto. Depois eu não vi ele ser tentado mais. Eu vejo que a maior provação, tentação de Jesus foi na cruz, quando ele teve que renunciar à vontade dele. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aquilo era Jesus humano falando. Mas ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A maior provação foi vencer a vontade dele, a natureza humana dele. Esse foi o maior desafio. O maior desafio nosso hoje não é o diabo. O maior adversário não é o diabo. Sabe quem é o maior desafio nosso? O maior opositor nosso? É o diabo, pastor. Olhe para o espelho e veja você. Você mesmo. Porque o diabo ele só vai se alimentar daquilo que eu der para ele. Porque se eu não alimentá-lo, ele não vai vir. Agora, se eu alimentar, ele vai vir. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Então, para fechar essa oração de Jesus, ele fala sobre a oração. Você pode usar essas 4 estruturas da oração para você desenvolver a tua oração. Eu vou começar santificando o nome do Pai. Eu vou começar agora a se preocupar com aquilo que está no coração dele. Aí eu vou começar a pedir pelas minhas necessidades. Aí depois eu vou lembrar de alguém nessa oração que eu preciso pedir perdão e me retratar. E depois eu vou pedir para que Deus me guarde daquilo que me tira fora do foco e do propósito dele. Então você pode usar como estrutura para a sua vida. Amém? Continuando. Aí Jesus ele vai falar sobre jejum. E ele diz assim: além disso, quando jejuardes, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque desconfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuem.
jejuam. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave a tua face. Eu lembro que no início, quando eu comecei a caminhar com Jesus, nós ficávamos muito tempo sem comer. E eu era magrinho. Faz muito tempo, irmãos. Mas eu era magrinho. E nós tínhamos um grupo que nós ficava ali 2, 3, até uma semana ficava ali sem comer. E eu lembro que um dia eu fui repreendido porque eu não sabia. E um irmão me repreendeu por causa disso. Ele me repreendeu, ele disse: não, você não pode contar que você está jejuando, você está consagrando, né? Eu falei amém. Não sabia. Mas eu falei na minha inocência, não com a intenção de mostrar que eu estava consagrando, jejuando, né? E aí eu nunca me esqueci disso que ele falou para mim. E Jesus, ele fala também da intenção. Tudo aqui, tanto da esmola, tanto da oração, tanto do jejum, é da intenção de eu fazer algo para mim e mostrar. Que as pessoas vejam que eu estou fazendo. Amém? Se você jejua com alguém, você tem um propósito com alguém, claro, você vai ter que contar com a sua esposa, com seus filhos, senão ela vai fazer comida a mais. Não é? Amém? Então, mas eu estou falando da intenção. Jesus está falando da intenção do coração. Fazer isso para mostrar para as pessoas que consagra. Tinha uns abençoados que quando estava trabalhando e nós fazíamos um propósito de oração de 2, 3 dias, quando estava acabando o jejum, eles mandavam foto de costela assada. Mandava aqueles pratos. Aí eu falava, aí não, né? Aí tu vai me tirar eu do foco. E faziam isso por brincadeira. Mas aqui Jesus, ele conclui essas 3 partes desse capítulo falando sobre esmola, sobre oração e sobre jejum, da maneira correta. Amém? Na outra parte, Jesus, ele vem falando sobre dinheiro. Ele fala no versículo 18, ele diz assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande escuridão? Veja que Jesus, ele fala disso sobre dinheiro. E essa palavra, se o teu olho for bom, quando você começa a estudar a fundo isso, ela tem o sentido de falar de generosidade. Se o teu olho for generoso, ou se o teu olho for avarento, é isso que está sendo falado aqui. Por isso que ele está falando sobre dinheiro. Se o teu olho for generoso, ou se o teu olho for avarento, se o nosso olho for mau ou avarento, todo o nosso corpo estará em trevas, em escuridão. Mas se o nosso olho for um olho generoso, todo o nosso corpo estará em luz. É isso que Jesus está falando nesse capítulo. Amém? E aí ele continua falando sobre isso. Se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler. Amém?
Se você não teve tempo para ler, estava corrido, pastor, as crianças, e correndo aqui, correndo ali, correndo aqui, correndo ali. Então hoje você vai ler a Bíblia. Por isso, eu vos digo, não vos procureis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus já está falando o quê? De preocupação. Ele já vai começar a entrar na área de preocupação, daqueles que se preocupam em acumular coisas. Eu preciso disso, eu preciso de uma roupa, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um celular novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um guarda-roupa novo, eu preciso disso, eu preciso. E vai se acumulando e vai correndo atrás dessas coisas, e coisas, e coisas, e coisas. E o tempo que deveria estar com o Senhor, reservado um tempo com Ele, está correndo atrás de coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Carro vai estar com o Senhor? Vai viver o reino de Deus? Hã? Vai, sim ou não? Guarda-roupa, vai viver isso? Não. O que é então isso que Jesus está falando? Investir em tesouros, pessoas. Luiz Hermínio fala sobre isso. Investir na vida de pessoas, tesouros, é isso que vai estar vivendo o reino de Deus, o reino dos céus. São pessoas, não vai ser os bens, vai ser pessoas. E nós precisamos investir em pessoas. Amém? Pessoas. E aqui, pare para pensar uma coisa. Agora, eu lembro que quando eu estava no trabalho, antes do Senhor nos chamar integralmente, eu lembro que eu estava conversando com o irmão e eu falava: irmão, por que você faz tanta hora extra? Você tem um encargo de Deus, você tem um chamado de Deus na tua vida. Por que você faz isso? Sempre você faz hora extra. Você faz para ajudar a empresa que precisa, uma intenção boa, ou você faz isso para você acumular coisas? Ele disse: pastor, na verdade, eu estou trabalhando e eu corro atrás para mim acumular coisas. Na verdade, pagar as coisas que eu já acumulei. E perceba que tem muitas pessoas que trabalham para pagar dívidas. E ela não desfruta do trabalho. Ela vai obrigada a trabalhar, ela vai se arrastando, ela chega no trabalho, por quê? Porque ela tem que receber, porque ela tem que pagar uma dívida, porque ela tem que pagar uma conta. E ela não tem mais o prazer no trabalho. Ela começa a bater, às vezes, de frente com liderança, bater de frente. Uma das causas, tá? Não que seja isso, só isso. Começa a bater de frente com liderança, começa a bater de frente com as pessoas. Por quê? Porque vai se arrastando trabalhar. Não desfruta mais do trabalho. Não desfruta como algo de Deus na vida dela. Eu estou aqui e o meu patrão, o meu chefe, o dono dessa empresa é o Senhor, que é o dono daqui. É o próprio Senhor. Então eu vou fazer isso como se eu estivesse servindo o Senhor. Já não tem mais esse prazer. Reclama. Murmura. Ah, mas só isso de salário? Olha, descontaram agora meu plano de saúde a mais. Pois olha aí, agora aumentou a parte de restaurante, de refeitório. E só murmura. Só murmura. Daí olha para o salário do outro, o outro não merecia ganhar esse aumento. Mas por quê? Porque tem um olho avarento. Porque tem um olho avarento. E todo o corpo está em trevas, em escuridão. Ela só acumula as coisas. Só retém as coisas. Está acumulando e está se inchando, e se inchando. E deixa eu parafrasear uma coisa aqui. Talvez soe como uma heresia. Então está ficando gordo. E a porta é estreita. E gordo não vai passar por lá.
Não é assim que Jesus fala? Olhe com os olhos espirituais, não olhe com os olhos carnais. Porque se você olhar com os olhos carnais, você vai depreciar as pessoas. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai começar a ver o quanto as pessoas têm acumulado coisas. Coisas que você abre o guarda-roupa, você vai lá no quartinho da bagunça e você olha, tem muita coisa que poderia ser aproveitado, tem muita coisa que poderia ser doado, poderia abençoar alguém, mas está lá. Não mexa aqui. Está aqui. Eu lembro que quando nós estávamos para trocar o guarda-roupa, o Senhor mandou nos abençoar, um guarda-roupa bom, nós estávamos usando, e eu comecei a arrumar minhas roupas, e eu vi que eu tinha muita roupa, e eu falei para minha esposa, tem muita roupa, tem muito, eu não preciso de tudo isso. Para mim um guarda-roupa, uma guarda-roupa de 2 portas, uma penteadeira, acho que dá para mim pôr só o básico. Eu não preciso de tudo isso. Fizemos acho que umas 2 sacolas grandes e falamos, vamos doar. Eu não preciso de tudo isso. Não preciso. Pare para pensar agora, quantas pessoas você poderia vestir com o que você tem dentro do seu guarda-roupa? Quantas pessoas você poderia ser generoso com aquilo que você acumula? É isso que Jesus está falando nesta passagem. E nós vamos caminhando pensando no quê? Pensando em mais coisas. Eu tenho um carro, quero um carro melhor. Eu tenho um celular, eu quero um celular melhor. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa. Mas é errado, pastor? Não estou falando que é errado, irmãos. Não. Errado é quando isso começa a preocupar nós e nós começamos a correr atrás dessas coisas e isso começa a roubar o lugar de Deus. O meu tempo de oração com o Senhor, o meu tempo de devocional com o Senhor. Isso começa a me roubar o meu tempo com a minha família, de eu estar com meus filhos, de eu estar com a minha esposa, de eu estar com meus amigos. Quando isso começa a me roubar os meus relacionamentos com Deus, com a minha família, com meus amigos, um alerta está sendo alertado, um alerta está sendo alertado. Está sendo sinalizado um alerta. Alguma coisa está errada. Eu não estou tendo tempo, eu só estou trabalhando, eu não estou descansando, eu não estou desfrutando, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para minha família. Então tem que começar a observar essas coisas. Amém? Você trabalha hoje para quê? Você trabalha para pagar dívidas? Você trabalha para acumular coisas? Ou você trabalha porque você desfruta do teu trabalho? Pergunta boa, né? Você trabalha hoje para pagar dívidas? Você trabalha hoje para acumular coisas? Ou você trabalha hoje para desfrutar do teu trabalho? Qual é? O que passa no teu coração? O que passa na sua mente? Qual é a intenção que está aí dentro? Porque olha o que Jesus está falando agora. Eu já vou finalizar, irmãos. Nós já vamos finalizar. Olha o que Jesus está falando. Lá no finalzinho, eu vou ler mais um pouquinho. Você que não leu a Bíblia, hoje você vai dizer, hoje eu acompanhei a leitura da Bíblia. Versículo 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Por que dia de amanhã? Dia de ontem. Dia de amanhã. Deus, Ele não está no nosso tempo. Para Deus o ontem é hoje. E o amanhã é hoje também. Amém? Para nós tem tempo. Ontem e amanhã. Podemos falar assim. Para Deus não. Para Deus é hoje. Sabe o que você cometeu lá no passado? Ah, mas foi lá no passado. Foi lá no ano retrasado. Foi lá no tal. Foi lá. Sabe quando nós falamos assim? Para Deus é hoje. Então eu não volto no meu passado. Deus é que traz na minha frente o hoje. Para mim relembrar o que para Ele é hoje. Dia de hoje. Amém? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E olha que aí fecha o que Jesus começou lá no capítulo, lá iniciando, falando sobre esmola, falando sobre tzedaká. E agora ele vem falando sobre justiça. Essa palavra justiça, ela tem uma ligação com tzedaká. A palavra justiça, tzedek, ordem, conduta, retidão. Isso é a palavra justiça, ordem, conduta, retidão. Quer ver uma coisa? Tudo que Deus criou, Ele criou para dentro de uma ordem, para viver dentro de uma justiça, de uma retidão. Quando você tira o peixe do mar ou das águas, ele morre. Por quê? Porque ele saiu daquela ordem, daquela condição, daquela conduta que Deus estabeleceu para ele viver. Então ele morre. Se você arranca uma árvore, por exemplo, da terra com as raízes, ela morre. Por quê? Porque saiu daquela ordem, daquela conduta, daquela condição que ela foi estabelecida para ficar. Amém? Se um pássaro passa vários dias sem tomar água, ele morre. Por quê? Porque ele saiu daquela condição que Deus estabeleceu para ele viver. Justiça, ordem, conduta, retidão. Agora, o homem. Quando o homem saiu dessa conduta, dessa justiça, dessa retidão que Deus estabeleceu, por que ele não morreu? A criação morre, sofre juízo. E o homem, por que não? Porque tem mais alguns atributos que Deus colocou no coração do homem. E um deles é misericórdia, amor, verdade. Porque Deus, pela sua onisciência, Ele viu que o homem sairia fora da conduta. Mas se ele sair fora da conduta, eu exerço a minha misericórdia. Estão comigo? Mas eu exerço a minha misericórdia sobre a vida dele. Não quer dizer, irmãos, eu entendo que nós não temos que andar só em misericórdia. Porque se eu ando só em misericórdia, quer dizer que ainda eu sou imaturo. Porque o propósito é eu me desenvolver à semelhança do Senhor. Muitos pegam a graça, a misericórdia hoje e usam como se fosse eu vou usar um exemplo aqui, irmãos. Como se fosse um trapo de imundícia. Usasse como se fosse um papel que a gente usa no banheiro para se limpar. E não é isso. Para nós receber isso, custou uma vida. Jesus.
Jesus. Então, toda vez que eu continuo caindo, eu continuo fazendo a mesma coisa, praticando a mesma coisa, eu estou usando a graça e a misericórdia de Deus como um papel que eu utilizo no banheiro. Porque eu não tenho ciência, eu não ainda entendi qual é o propósito, por que Ele morreu por mim. Para que eu me torne semelhante a Ele. Então, se eu ando só em misericórdia, graça, e eu não me desenvolvo, não me torno a verdade, não me torno como o Senhor, então alguma coisa eu tenho que parar para me repensar. Mudar a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui eu quero finalizar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua ordem, a sua conduta, a sua retidão. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aí é os bens materiais, aí são as coisas. Mas primeiro essa ordem, essa conduta, essa retidão. Eu preciso agora andar numa ordem, numa retidão. Eu preciso me desenvolver, eu preciso mudar. A minha vida precisa mudar. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Pai, que o Senhor receba a nossa adoração. Que esta palavra nos pegue por dentro. Fale conosco. Aleluia. Muda os nossos pensamentos. Muda a nossa natureza. Muda, Senhor. Muda a maneira com que eu vejo, com que nós vemos as coisas. Muda as intenções do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a se desenvolver. Nos ajuda. Pai, nós não queremos trabalhar somente para pagar dívidas e acumular coisas, mas desfrutar, ser prazeroso para nós, para que Teu nome seja glorificado através da nossa vida no trabalho.
Jesus deixou esse modelo de oração para nós. Nos ensina, Senhor, a exercer a caridade, a misericórdia com a intenção correta. Nos ensina, Senhor, a exercer, fazer e praticar o jejum da forma correta. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Pai, eu oro para que o Senhor venha tirando pessoas dos lugares de dívidas, dos lugares de acúmulos. Tira, Senhor, do lugar de dívida e de acúmulo, e que ela possa desfrutar do trabalho, desfrutar do serviço, servindo os homens como se estivesse servindo o próprio Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa cidade, Senhor, seja tocada e transformada pelo Senhor. Que a Tua glória resplandeça sobre essa cidade. Em nome de Jesus, nós cancelamos, repreendemos todo principado, tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir para que o Teu reino venha, para que a Tua glória se manifeste. Nós cancelamos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa cidade é sua, essas pessoas são suas, esse território é seu, essa atmosfera é sua, tudo é seu. Aleluia. Vem, vem, Senhor, vem, vem, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua glória. Vem, Senhor, vem. Aleluia. Seja glorificado e exaltado em nome de Jesus, amém. Tome seu assento um pouquinho, quero deixar alguns avisos, nós já vamos estar encerrando. Irmãos, nós estamos com uma prancheta aqui anotando os nomes de quem vai participar, né, dos cultos. Então nós vamos ter culto no domingo pela manhã, começando no próximo domingo, se houver demanda, tá? Se houver procura. E na quarta-feira também nós vamos abrir, se houver também procura. E esse culto de quarta e de domingo pela manhã, nós queremos trabalhar uma palavra específica. Queremos estar falando sobre descobrindo o seu propósito. Então essa palavra que nós vamos estar liberando nesses dias. E nós só vamos abrir se houver procura, se alguém procurar e se alguém quiser participar. Descobrindo o propósito, descobrindo o seu propósito. Por que você está aqui? Amém? Quarta e domingo pela manhã nós vamos caminhar nessa palavra, nessa direção, se assim tiver pessoas nos procurando para participarem. E nós também vamos ter o culto normalmente no sábado às 8 horas e no domingo às 17 horas. Então aqueles que deram o nome, por favor, venham, porque olha, se dá o nome e não vem, sobra lugares, poderia estar outras pessoas aqui, hoje, né? Então compareçam, venham. Aconteceu algo urgente de vida ou morte, a gente entende. Mas, claro que Deus está com você. Ele sabe realmente por que você faltou.
se realmente foi de extrema importância e necessidade, como ou só por qualquer outro motivo. Que tem coisas que dá pra gente adiar, tem coisas que dá pra gente fazer outro dia, mas eu resolvi agora pintar a minha casa, por exemplo, e eu dei o meu nome para mim ir para o culto. Então isso não é justificativo. Amém? Então venha, participa. Glória a Deus. Então quem não deu o nome, procura lá depois no final. A pastora Rafaela está com a prancheta lá, colocando o seu nome, se você gostaria de vir. Quem está nos assistindo pela internet, nos procura aí nos canais dos grupos, manda um WhatsApp para nós que nós vamos estar adicionando seu nome. Se você quer participar dos cultos de quarta-feira e domingo pela manhã, às 9h30, nós vamos estar falando sobre descobrindo o propósito, descobrindo o seu propósito. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você veio do nada? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Então nos procura. Vamos se colocar em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e um bom domingo para todos. Amém.